Hoje eu vou ler Apocalipse capítulo 3. E ao anjo da igreja em Sardes escreva: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras. Você tem a reputação de estar vivo, porém está morto. Então aqui no versículo 1, aqui é quando fala os 7 Espíritos de Deus, está falando da completude, né, da perfeição de Deus. É tanto que quando fala que está sendo escrito às 7 igrejas, refere-se à perfeição de Deus, né? A igreja perfeita de Deus. E aqui quando ele fala os 7 Espíritos de Deus, ele fala da completude, da perfeição de Deus, né? E esses espíritos, eles não podem ser tidos como anjos, né? Aqui no caso 7 espíritos, porque são 7 anjos. Isso é uma falsa interpretação da palavra de Deus. Então, no caso, trata-se da plenitude, né, do Espírito Santo. E quando ele fala da questão da igreja que ela parece que está viva, né? Que ele fala: você tem a reputação de estar viva, porém está morta. Então aqui ele está falando que a igreja está moribunda. Presumimos que a estatura e a influência financeira poderiam ter contribuído para dar à igreja a aparência externa de ser espiritualmente florescente. Então quer dizer, a igreja, por causa da estrutura financeira dela, né, ela parecia que ela estava... ela tinha aparência, tinha reputação de estar viva. Então, às vezes, quer dizer, a gente pode ver grandes templos, grandes lugares que pode ter a reputação de estar viva, mas lá pode estar morta também. Que não há vigor, aquela felicidade, aquela empolgação do Espírito Santo, aonde não há hospitalidade, né? Então ali pode ser também um lugar onde tem a reputação de estar vivo, mas está morto, porque ela não traz as características de uma igreja viva. Jesus, porém, examina a condição íntima da igreja e descobre uma ausência de fé vibrante que resulta da empatia espiritual. Então, quer dizer, a ausência de fé vibrante, né? Jesus aqui fala, Jesus examina a condição íntima da igreja. Então quer dizer, Jesus Cristo, ele está lá em cima, no Santos dos Santos. Ele é o Altíssimo, o Soberano, e só que ele está vendo todas as coisas, inclusive a parte íntima dentro da igreja, o coração da igreja. Como que a igreja anda na presença de Deus. De igual modo, Sardes cessaria de ser igreja a menos que os membros revelassem evidência de arrependimento. Então, quer dizer, aqui é uma palavra para que essa igreja ela se arrependa, né? Porque senão ela cessaria de ser igreja. O versículo 2, esteja em alerta, fortifique as coisas que restam e que estão para morrer, pois não achei suas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembre-se, pois como você recebeu e ouviu a mensagem, conserve-a e arrependa-se. Portanto, se você não ficar alerta, virei como ladrão e de forma alguma saberá a que hora eu virei a você. A ordem de Jesus à vigilância revela que alguma vida está ainda presente na congregação, ainda que tenha descrito como morta. As obras de fé e amor praticadas por uns poucos membros devotos têm o potencial de extinguir-se. Você não tem fortalecido o fraco. Ezequiel 34:4, compara também com Lucas 22:32. Então, aqui, no caso, as obras de fé e amor praticadas por uns poucos membros devotos têm o potencial de extinguir-se, né? Então tem igreja aí que o amor está em extinção, né? Está por um fio, né? Não existe mais obras de Deus ali naquela igreja, né? Não existe mais obras
de caridade naquela igreja está em extinção. São muitas igrejas que a gente vai onde não existe mais as obras de fé e amor praticadas por uns poucos. Às vezes não existem obras, né? Ela já está em extinção, essa igreja, ela já está se acabando, está morrendo. Os cristãos da primeira geração tinham posto sua fé em ação, mas a segunda geração apenas descansava no que acontecera no passado. Daí Jesus emite a ordem de guardar a memória o que os seus pais fizeram, porque a primeira geração recebera a mensagem da salvação, ouvira obedientemente seguir as suas instruções. Então quer dizer, a igreja, os seus antepassados, né, eles tiveram toda a característica de igreja. E aí quando passa para os seus filhos, né, seus descendentes, aí a igreja vai sendo só uma guardiã das escrituras sagradas. A igreja vai sendo aquela que carrega, que é guardiã da verdade, mas não praticante da verdade. A igreja vai ficando só uma, como que fala? Ela vai perdendo a essência de verdadeira igreja, né? Aquele amor que a igreja tem, ela perde, ela não tem amor, né? Aqui o contexto histórico aponta para o juízo ameaçador. O fracasso em arrepender-se inevitavelmente levaria à reprovação do Senhor. As pessoas de Sardes não têm que esperar até ao prometido regresso do Senhor. Se fracassarem em arrepender-se, sua inesperada aparição seria como a de um ladrão cuja vinda pode ocorrer a qualquer momento. Então aqui é quando Deus está falando para eles ficarem em alerta, né? Porque Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento, em qualquer situação, para qualquer um deles, né? Então isso a igreja do Senhor tem que estar todo tempo alerta, né? Todo tempo alerta, que a qualquer momento Jesus Cristo pode voltar para a gente. O versículo 4, ainda tratando da mesma igreja aqui, eu acho que é a igreja de Sardes, isso mesmo, igreja de Sardes. Versículo 4: Entretanto, você tem umas poucas pessoas em Sardes que não contaminaram suas roupas e andaram comigo, vestidas de branco, porque são dignas. Não estavam manchados pelos pecados do adultério e idolatria, não tinham solapado a mensagem do evangelho e tinham se refreado de se comprometer. Então, quer dizer, as vestes brancas aí vai representar a pureza, a santidade. Eles não tinham, como que fala, não estavam manchados pelo adultério e idolatria. Enquanto outras igrejas, falando de outras igrejas, elas já estavam com essa característica de idolatria. E essa igreja de Sardes não. Os consagrados seguidores de Jesus andarão com ele e serão vestidos com roupas brancas. A cor branca, neste texto, significa pureza e santidade. Suas roupas brancas são a cobertura que o Senhor lhes dá como um manto de justiça. As obras, suas assim chamadas boas obras, nada são senão trapos de imundícia, Isaías 54:6. Mas ao ouvir obedientemente a voz de Jesus e seguir suas pegadas, Apocalipse 14:4, eles, através de sua expiação, são declarados dignos. Versículo 5: Aquele que vencer será vestido com roupas brancas, jamais apagarei o seu nome do livro da vida e confessarei seu nome diante do Pai e diante dos anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando os judeus regressaram do exílio, fizeram-se listas para o registro de famílias. A exclusão de pessoas dos registros da casa de Israel foi uma prática nos dias de Ezequiel. Os falsos profetas eram completamente isolados e banidos da terra de Israel. Os romanos deveriam apagar o nome de um criminoso dos registros antes de entregá-lo à morte. Os cristãos que recusassem adorar César como Senhor eram considerados réus que deveriam perder sua cidadania. Jesus assegura aos fiéis de Sardes que seus nomes jamais seriam apagados do livro da vida. Então, quer dizer, a situação em que Sardes se encontrava com a total perseguição dos imperadores, com aquela a opressão dos imperadores,
ainda com os judeus, né, a sinagoga de Satanás, por trás, lá, falando mal dos cristãos, né, para os imperadores, que os imperadores não reverenciavam a César. Então, todas essas coisas causavam perseguição à igreja. E aí, Jesus Cristo está vendo que a igreja está sendo perseguida, só que ele fala para ela, ele promete que os seus nomes jamais seriam apagados do livro da vida. Por mais que elas, se elas vencessem, né, se elas perseverassem, se elas fossem até o fim. No Antigo Testamento, apagado do livro, ser apagado do livro na terra significa morrer, isto é, ser apagado do registro civil. Então quer dizer, a questão do segundo casamento, até que a morte o separe, nessa questão aqui, para ser apagado do livro, significava ser tirado do registro dos salvos ali, né? Então não será tirado do livro, é porque ele continua sendo salvo e porque ele persevera até o fim. Nas cortes mais elevadas do céu, diante de Deus e de seus anjos, Jesus confessa os nomes de todos quantos confessaram seu nome na terra. Jesus é um com seu povo e não se envergonha de chamá-los seus irmãos e irmãs. Hebreus 2:11. Então aí agora eu vou ler aqui sobre a igreja de Sardes, né? Que aí vai definir como que era a igreja de Sardes. Sardes, a cidade. A cidade de Sardes, moderna Sarte, estava situada aproximadamente a 30 milhas a sudeste de Tiatira e 50 milhas a leste de Esmirna. O nome plural Sardes se refere, em primeiro lugar, à cidade como uma fortaleza no topo de um promontório e, em segundo lugar, a cidade próspera em comércio, produtos oriundos da agricultura e indústria relacionada com a posição em nível plano do vale abaixo. Situada numa faixa alta e estreita, a fortaleza era, em termos militares, invencível. A cidade só poderia ser alcançada do lado sul dessa faixa estreita e elevada que terminava no promontório sobre o qual a fortaleza estava edificada. Precipícios íngremes protegiam a cidade de modo que não podia ser escalada. Por causa de suas fortes defesas, Sardes veio a ser a capital da Lídia. Porém, sua localização impedia a expansão e a forçava a permanecer pequena. Era completamente dependente do fértil vale abaixo para todas as necessidades da vida, sendo que todo o suprimento tinha de ser levado para a cidade. A segunda cidade estava situada no vale de cerca de 1.500 pés abaixo. Muitas pessoas haviam se estabelecido ali, agricultores que produziam e vendiam seus produtos pecuários, trabalhadores da indústria de lã e os mercadores que levavam e vendiam suas mercadorias. Essas pessoas necessitavam de um lugar onde viver e trabalhar. Em termos de paz, elas prosperavam junto a rotas comerciais que se estendiam do norte ao sul e do leste ao oeste nas províncias de Lídia e Ásia. Sardes ocupava o eixo dessas estradas e se desenvolvia em riqueza. O nome Croesus, rei da Lídia, 560-546 a.C., é parte da história da cidade. Tudo quanto ele tocasse, segundo a lenda, se convertia em ouro. Inclusive a própria natureza contribuía com Sardes, pois Heródoto escreve acerca do rio Pactolus, que corre através da cidade. O ribeiro que desce do monte de Tmolus e que traz para Sardes em quantidade de ouro em pó, corre diretamente através do mercado da cidade. Seu suprimento era logo exaurido, certamente antes dos romanos ocuparem a área. Croesus, porém, usou a riqueza para estender sua influência, a qual alcançou para além do leste de Sardes. Numa batalha contra Ciro na Pérsia, ele confiou em um oráculo que lhe foi transmitido pela sacerdotisa de Delfo: se você cruzar o rio Alis, então destruirá um grande império. Com suas forças, ele cruzou esse rio e destruiu não o Império Persa, mas o seu próprio. Croesus cria que estaria seguro em Sardes, protegido por sua fortaleza inexpugnável. Ele não esperava que Ciro o seguisse e assim fracassou em mobilizar suas forças quando os exércitos persas chegaram em Sardes. Croesus esperava fora, crendo que ninguém
poderia escalar os muros do promontório quase na vertical. Mas quando um de seus homens incidentemente deixou cair seu elmo de um dos muros e desceu para recuperá-lo, e inadvertidamente demonstrou que o muro podia ser escalado. À noite, os soldados persas escalaram o muro, não encontraram oposição e tomaram a cidade. Através do descuido de um soldado e falha em guardar os muros, Croesus perdeu a guerra. Quando as pessoas não prestam atenção em sua história, estão repetindo os erros do passado. No terceiro século a.C., Antíoco, o grande rei da Síria, enviou seus exércitos contra Sardes, 214 a.C. Seus soldados escalaram os muros desprotegidos da cidade e capturaram quase da mesma forma os guerreiros persas fizeram quase da mesma forma que os guerreiros persas fizeram em 546 a.C. Portanto, quando Jesus diz aos crentes de Sardes, estejam em alerta, ouviam um eco de seu próprio passado que reforçava sua advertência. Antíoco Grande forçou cerca de 2.000 famílias judias a emigrar-se da Mesopotâmia para a Lídia e Frígia, na Ásia Menor. Os judeus se estabeleceram em muitas das cidades, inclusive Sardes, onde pesquisas arqueológicas têm demonstrado que o idioma aramaico já era conhecido. Joséfo registra que os judeus em Sardes desfrutavam de certos privilégios, como receber cidadania e preencher as posições principais como membros do conselho da cidade. Escavações têm desenterrado as ruínas de uma sinagoga de tamanho razoável, datando do terceiro século da era cristã. Presumivelmente, ruínas do terceiro século não provam que os judeus viviam em Sardes no primeiro século. Contudo, sugerem que as pessoas judias poderiam ter vivido ali por algum tempo antes disso e que eram ricas, influentes e bastante numerosas ao ponto de poderem ter construído um complexo de sinagogas. A mais, Jesus nota que umas poucas pessoas em Sardes não tinham contaminado suas roupas. Isso significa que esses poucos se conservaram puros das influências externas e que não se adaptaram às práticas religiosas daqueles dias. Embora ambas as cartas às igrejas de Esmirna e Filadélfia mencionem a sinagoga de Satanás e pessoas que dizem ser judeus e não são, Sardes não sofreu oposição dos judeus. O evangelho que os cristãos locais proclamavam e aplicavam era fraco demais para ser ofensivo aos judeus. Além disso, templos pagãos dedicados a Cibele, Zeus, Lídio, Heracles e Dionísio exerciam influência na religião do povo. Além do mais, o tipo de evangelho que os habitantes de Sardes ouviram dos cristãos não constituía nenhuma ameaça à sua religião pagã. Sardes foi conquistada pelos romanos em 189 a.C., sofreu um devastador terremoto em 17 d.C. Por isso, o imperador Tibério isentou a cidade de pagar impostos por um período de 5 anos. Durante esses anos, seus cidadãos edificaram Sardes, fazendo-a surgir das ruínas e voltar ao seu esplendor anterior. Os judeus enviavam regularmente dinheiro a Jerusalém para a manutenção do templo. Joséfo registra que recorreram ao governo da cidade sobre a decisão de César, não para impedi-los de arrecadar taxa no templo e enviá-la a Jerusalém. Das 7 igrejas, Sardes estava entre as de fervor espiritual mais baixo. Sua acomodação ao seu ambiente religioso protegia a igreja da perseguição, pois dificilmente alguém a notava. Sua vida inofensiva produzia paz religiosa com o mundo, porém resultou na morte espiritual aos olhos de Deus. Afora uns poucos membros fiéis que conservaram ardente o fogo do evangelho, a igreja propriamente dita estava gradualmente morrendo como um fogo que lhe falta combustível e ar. Não obstante, entre as cinzas sem chama faziam uns poucos rescaldos ainda vivos. Então aqui foi acerca da igreja de Sardes, e inclusive já corrigindo uma coisa que eu falei acerca dos judeus que perseguiam o povo, perseguiam os cristãos. No caso de Sardes, é que o próprio texto corrigiu essa ideia, que isso ocorre com outras igrejas, não com Sardes, né? Então, no caso que eles que eram fracos, né? Eles que estavam morrendo, né?
Eles não tinham, se eles, por exemplo, fossem acusados pelos judeus de perseguição, eles sucumbiriam, apagavam de vez, porque eles já estavam praticamente mortos, né? Então aqui não eram os judeus que enfraqueciam eles, mas é porque eles eram bons de condições, né? Eles eram, como que fala, eles tinham aparências de estarem vivos e estavam mortos, né? Então aqui o texto vai falar na questão de uma boa condição que eles tinham, mas de uma vida espiritual morta. Então ficava aquela coisa maquiada ali, né? Aqueles cristãos que pareciam que estavam vivos, mas estavam mortos.